Olá, amigos do Café com Fé, bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Marcos Henrique e estou aqui para meditar com você mais um pouco da palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre a oferta da viúva de Sarepta, que, através de uma palavra profética, ela cedeu ali para o profeta e, conforme a palavra que foi liberada, ela viveu a bênção, a provisão e a prosperidade do Senhor. Essa não é uma pregação sobre teoria da prosperidade, mas sim só como a palavra do Senhor nos mostra caminhos para que nós possamos ser abençoados e agradar antes o coração do Senhor. Que você seja abençoado nessa hora. Não esqueça de deixar o seu like, deixe o seu comentário, conte aqui seu testemunho, tire suas dúvidas. E também, se você ainda não é inscrito no canal, eu convido você a clicar em inscrever-se e também ativar o sininho para receber as novidades, em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo e vamos ao vídeo. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus seja convosco. Eu assisti muito pregador pentecostal esses dias, então se eu falar meio pentecostal, vocês não, não reparam, não. Mas Deus é bom, e é bom a gente saudar com a paz do Senhor, né? Jesus, ele ensinou que os discípulos saudassem com a paz, e aquele que não recebesse, a paz voltaria, né? Então, que a paz do Senhor esteja com cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos falar agora sobre as ofertas e os dízimos. E ontem na célula nós falamos sobre esse texto também. Eu não vou repetir a mensagem. Quem estava na célula não precisa se preocupar. Mas essa história ela tem muitas camadas, muitos níveis de entendimento, né? E aqui também a gente tem uma forma de oferta, né? Porque aqui conta a história de uma viúva que Deus falou para Elias, vai lá para Sarepta e lá eu já ordenei que uma viúva te sustente com pão, né? Elias estava ali vivendo um momento onde ele mesmo havia declarado que ia ter a seca, e a seca aconteceu, e ele viveu um tempo à beira do rio, de um riacho, né? E sustentado por Deus ali através dos corvos, e depois, quando a água secou, Deus mandou que ele fosse até essa viúva. Só que, como a gente falou ontem, né, essa viúva ela também precisava ser socorrida. Ela também precisava ser resgatada. E o relato dela aqui mostra que ela estava já esperando a morte. E às vezes a gente tem situações que a gente espera que nada mais aconteça, né? E esses dias, antes de ler, eu vou trazer esse contexto. Uma pessoa me questionou, ela disse assim, como é que eu vou dizer para alguém que está necessitado, para alguém que às vezes ganha muito pouco ou que está faltando, como é que eu vou dizer para essa pessoa que ela tem que ofertar, que ela tem que dizimar, que ela tem que tirar da sua casa? E eu respondi para ele que na nossa igreja a gente ensina os princípios da palavra, e a pessoa vai tomar sua decisão, né? Eu não vou pedir ninguém para fazer loucuras aqui, né? O pastor não pede ninguém para fazer loucuras, os bispos, o apóstolo, ninguém pede ninguém para fazer loucuras. Às vezes nós somos desafiados, né, a aumentar o nível de oferta, fazer uma oferta especial, mas é desafio. Você aceita se o Senhor tocar no seu coração, se você entender que aquilo ali vai ser uma ação proveitosa, abençoada. E aconteceu com essa mulher isso. Aqui no versículo 12, eu estou na versão NLTH, acho que é isso, tá, Isaac? Para facilitar a sua vida. 1 Reis 17, versículo 11. Diz assim na minha versão. Até aqui, esse momento, Elias já tinha encontrado a viúva e ele pediu que ela trouxesse água. Aí a Bíblia diz que quando ela ia indo buscar a água, ele a chamou e disse, e traga pão também, por favor. Versículo 12. Porém ela respondeu, juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão, só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. E estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Olha a situação que essa mulher estava. E Elias disse para ela o seguinte, versículo 13. Não se preocupe, disse Elias, vá preparar sua comida, mas primeiro faça um pãozinho
com a farinha que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e seu filho. 14. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: não acabará a farinha da sua tigela, e nem faltará o azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair a chuva. Palavra maravilhosa, porque ali Elias, ele pediu a ela simbolicamente uma oferta. Ela, beleza, você vai fazer o pão para você e para o seu filho, mas traz primeiro para mim. A gente, quando traz os dízimos, a gente, quando traz primícias, né, a gente faz primeiro para o Senhor. É primeiro, o Senhor vem em primeiro lugar. Abraão, já desde o início, ele já tinha entendido isso, né? E foi um dos homens mais prósperos que a Bíblia conta, e ele entendia o princípio de entregar primícias, de entregar primeiro para o Senhor. E aqui essa mulher, ela entregou, ela obedeceu. A gente conversou ontem na fé, né, da obediência, da fé, da coragem. E eu quero trazer esse ponto da coragem hoje, porque às vezes para ofertar a gente precisa de coragem. Eu já contei para vocês algumas situações que eu já passei aqui, né, na minha vida, de limitação financeira, de muitas dificuldades, mas o meu coração nunca se fechou. Eu contei a história do baixo uma vez, né? Aqui, um testemunho maravilhoso. Teve uma outra vez que eu não tinha dinheiro, mas tinha um cordão, e eu estava num evento cheio de unção, e eu não queria sair sem dar uma oferta, eu tirei o cordão e depositei. É porque pobre é assim, né? A gente não tem dinheiro, mas tem um cordão pendurado no pescoço. E eu não fugi à regra, e eu entreguei aquele cordão ali. E aquele dia marcou um ponto na minha vida, porque dali para frente, Deus começou a encaixar as peças, e até que chegasse o emprego que eu precisava para ter a finança que eu precisava para sustentar minha casa, para me sustentar, para sair daquela crise, começou nesse dia, que eu tirei um cordão, que eu tinha ganhado de presente, que eu gostava muito, e falei, Senhor, é teu. Né? A igreja vai fazer o que com o cordão? Ia vender para alguém e reverter o dinheiro para a obra. Né? E, às vezes, a gente precisa de coragem para fazer alguma coisa diferente para o Senhor. Porque quando a gente está tudo bem, é fácil. Jesus, ele ensinou isso. Né? Aquelas pessoas foram ao gasofilácio, dando ali suas ofertas, e uma viúva chegou com 2 moedas, e ele disse, ela deu tudo que tinha. A oferta dela é maior do que todas as outras. Ela teve coragem, ela teve ousadia. E, às vezes, quando a gente está na fartura, a gente não entende, né, que você tirar um valor hoje, numa quarta-feira à noite, e dar numa oferta na igreja, é tranquilo. Mas, para quem está com o orçamento apertado, já é diferente. Já é mais como a viúva que Elias abençoou. E a gente conhece o fim da história, né? A farinha não faltou, o azeite não acabou, o filho morreu, e Elias orou e Deus ressuscitou o menino. Mas eu queria fazer uma associação rapidinho, prometo que não vou tomar tempo da pregação, tá, pastor? É porque eu estava ali anotando, porque foi algo que Deus ministrou a mim agora, fresquinho. Queria associar essa palavra com uma palavra que Paulo traz aqui em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Eu vou ler rapidamente, tá? Para não atrapalhar o tempo da pregação. Quem gosta de ouvir a pregação aqui? Amém. Eu estou ansioso para ouvir a palavra. Versículo 6 diz assim, não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Aí, pulando para o versículo 12, olha como é que, onde a história, a narração de Paulo encaixa no que a gente está falando. Ele diz assim no versículo 12, sei o que é estar necessitado, e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. Quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Aí no versículo 14, ele vai falando das ofertas que ele recebeu da igreja de Filipenses, né? Que foram ofertas muito abençoadoras para o ministério de Paulo. Mas o importante que eu vejo aqui é que Paulo, desde que ele começou o ministério, ele não se deixou parar por nada.
Paulo, ele sofreu naufrágio, ele foi picado por cobra, ele foi perseguido, ele foi ameaçado de morte, ele teve o espinho na carne, ele teve outros problemas, teve até os próprios judeus perseguindo, e ele não parou por nada, ele não parou nem quando estava preso. Algumas cartas que nós lemos, ele estava preso, como Romanos, por exemplo, ele estava preso escrevendo aquela carta ali. Nem preso ele parou de fazer a obra do Senhor, nem preso ele parou de avançar. Não havia nada que parasse aquele homem. A gente tem que ser assim. E na oferta, nos dízimos, a gente também tem que ser assim. Às vezes a gente olha para a conta, olha para tudo que a gente tem que pagar e dá aquela tentação de... acho que esse mês Deus vai entender. Quem nunca pensou isso aqui? Eu nunca pensei que, não, Deus vai... Eu já pensei, irmãos, vamos ser honestos, né? Deus vai entender a minha situação. Mas a palavra diz claramente, ela diz, trazei os dízimos, e se eu não abrir as portas do céu, fazei prova de mim. Então a gente tem que usar a palavra, né? Me veio à memória aqui uma palavra que o pastor Roger trouxe sobre o filho pródigo, sobre o irmão dele, que o pai falou assim, ó, tudo que eu tenho é teu, né? Ele tinha tudo, mas não usava. E às vezes a gente é assim. Então a gente tem que usar as promessas que estão na palavra e confiar no Senhor. Confiar como aquela viúva, confiar como Paulo confiou, confiar como os filipenses confiaram. Aí no versículo 19, Paulo abençoa a igreja, porque ele agradece as ofertas, e depois ele diz, o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Essa bênção também é sobre nossas vidas. O nosso Deus é o mesmo Deus que Paulo declarou aqui. E ele continua igualmente poderoso. E ele pode abrir as portas do céu e derramar sustento, provisão, socorro, o que você precisar. Em nome de Jesus. Que você seja abençoado nessa noite. Que você tenha a coragem daquela viúva. Que você tenha a persistência de Paulo. E que ao ofertar você... tenha também o coração dos filipenses aqui, para o sustento da obra do Senhor, para que essa casa continue aberta, para que vidas continuem sendo alcançadas aqui nesse lugar, não somente aqui, mas onde houver uma fonte da vida, a sua oferta está em ação. Em nome de Jesus, que Deus abençoe. Então, aqui está a palavra do Senhor para nossas vidas, que nós possamos ser abençoados, que nós possamos ser tocados e que a nossa fé seja como daquela viúva, que mesmo na pior das situações, ela não negou a fé e ela não deixou de dar um passo de fé. Assim como Paulo, que pela fé, ele se manteve firme no ministério, mesmo quando passou por dificuldades. E como a igreja de Filipenses, que abençoou o ministério de Paulo com o coração grato, sabendo que eles tinham recebido o melhor do Senhor através daquele ministério, e eles sustentaram por muito tempo com suas ofertas a caminhada, as viagens e as pregações de Paulo. Que assim seja em nossa vida e que a bênção do Senhor nos alcance. Lembre-se de deixar o seu like, seu comentário e de seguir o canal. Que você seja abençoado em nome de Jesus e até o próximo vídeo.